Olá, meus amigos. Que bom que estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus, fazermos a recapitulação da lição da Escola Sabatina. É muito bom saber que você nos acompanha, nos prestigia com sua audiência e já te peço para dar um like no nosso conteúdo, compartilhar, deixar o seu comentário, que é muito importante para nós, porque assim você ajuda a fortalecer o canal e assim alcançar mais pessoas e levar para essas pessoas o evangelho, né? A palavra de Deus. Hoje a lição é a terceira lição do trimestre, a lição de número 3, e o título é A História de Fundo, o prólogo. Hoje é um dia especial. Exatamente hoje a gente está comemorando 172 anos da Escola Sabatina. É a maior classe bíblica do mundo. Milhares e milhares de pessoas todos os dias estudam a lição da Escola Sabatina através do guia de estudo. E você faz parte dessa classe. É uma alegria muito grande para nós saber que você nos prestigia aí com sua presença, sua audiência aqui na nossa transmissão. Tá bom? Eu queria deixar aqui uma mensagem para... É porque, na verdade, nossa família, a família adventista aqui de Vitória da Conquista, está enlutada. Essa semana nós perdemos aí 2 irmãos queridos, de forma trágica, né? O irmão Marcos e o seu filho Mateus. Eles sofreram um acidente e, infelizmente, vieram a óbito. Eu queria deixar uma mensagem para os seus familiares, seus pais, seus irmãos, seus parentes. Que Deus conforte o seu coração, assim como o nosso, né? Porque nós também fazemos parte da família porque somos irmãos em Cristo. E nós sentimos muito essa perda. Então fica aqui nossa mensagem de conforto e de desejo que Deus esteja confortando o coração de cada familiar. Amém. Tá bom? Messias, o que significa a lição da Escola Sabatina para você? A lição da Escola Sabatina para mim significa cada dia ter um encontro com Jesus, cada dia aprender do amor dele e esperança também. Quando a gente estuda a Escola Sabatina, as lições da Escola Sabatina, cada vez mais cresce em nosso coração o desejo que Jesus volte. Então, significa Jesus, a sua volta, esperança, tudo para mim, essas coisas. Muito bem. Ed, qual a importância da lição da Escola Sabatina na sua vida? Bem, meus amigos e meus irmãos que estão em casa, a lição para mim é como um alimento físico, que nós devemos nos alimentar todos os dias para que a gente esteja bem de saúde, bem nutrido e seguir a nossa vida, e assim a palavra de Deus. Sem estarmos no estudo da lição diariamente, com o estudo com a palavra, a gente acaba se tornando pessoas fracas espiritualmente. Então eu vejo muita importância do estudo da lição associado com o estudo da palavra para que a gente esteja bem nutrido espiritualmente. Amém. Muito bem. E você, Wagner? Qual a importância da lição na sua vida? Eu faço das palavras de Ed e as minhas também, acrescentando algumas coisinhas que quero agradecer aos irmãos e tenham um bom sábado. Se a gente... Para mim, a lição é o seguinte: você ter um estudo sistemático todos os dias, além de você se aproximar de Deus, você vai se tornar um melhor conhecedor da palavra, né? Do que eu chegar um belo dia de manhã, ou todos os dias de manhã, eu pego, abro a Bíblia, vou ler algum versículo, mas eu estou lendo ali, mas eu não estou vendo o examínio, né, das escrituras, né, o detalhamento, ou às vezes eu na minha mente não tenho ali um versículo aqui, outro ali para ir combinando ao mesmo tempo, além de não dar tempo de fazer isso às vezes de manhã, né, mas eu vejo que dentro de meia hora ali no culto matutino ali, né, a gente pega a lição e a gente consegue ter noção desse estudo, porque muitos pastores, né, muitos teólogos pegaram e juntaram isso tudo dentro de um estudo para ficar mais fácil para a gente compreender, né? Então, além da comunhão com Deus melhorar, a gente fica também com um estudo teológico, né, em nossa mente. Porque isso aí é um estudo de teologia. Para quem não sabe, a lição ela é confeccionada. Como é que funciona? A Igreja Adventista ela se reúne de forma mundial a cada 5 anos para definir os temas a ser abordado pelas lições nos próximos 5 anos. E eles se reúnem lá, são especialistas em cada parte da Bíblia, e eles criam os temas
ali através de oração, de comunhão, e determina qual tema serão abordados nos próximos 5 anos. E eu vejo assim, Deus agindo de forma poderosa, porque é impressionante como cada tema que é abordado, esse trimestre a gente está abordando temas do Evangelho de João, e cada tema que é abordado, ele encaixa perfeitamente em uma necessidade específica que a igreja está passando no período E atual, né? atual, exatamente. Então isso é impressionante, como que Deus age através do estudo da lição. E a lição da escola sabatina, para a gente, é muito importante. É o nosso alimento diário, porque a lição da escola sabatina, ela estuda a palavra de Deus de forma sistemática. E isso nos fortalece a cada dia. Ela é uma ferramenta poderosa, né? Para que a gente possa Exato. aprender de uma forma melhor o estudo das Escrituras. Exatamente. Então, se você não tem o hábito de estudar a lição diariamente, eu convido você a praticar esse hábito. É muito importante para a sua vida. Você vai perceber uma transformação e uma riqueza de conhecimento que você terá. Tá bom? Então, vamos iniciar aqui nosso estudo. Antes de iniciarmos o estudo, eu gostaria que o irmão Ed fizesse uma oração para que Deus abençoe a nossa recapitulação. Ok, eu convido o pessoal que está em casa, né, a orar conosco. Oremos. Seu Deus eterno, Criador e mantenedor da vida, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por estarmos aqui reunidos para recapitular esses temas tão importantes para a compreensão da verdade que é Jesus Cristo, da salvação que é a Bíblia. Amém. Que teu Santo Espírito possa estar conosco, nos auxiliando, nos dando o entendimento necessário para que possamos, Senhor, dar a honra e a glória devida ao teu santo nome. Amém. Assim nós oramos e desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso da semana, ele se encontra em João, capítulo 1 e versículo 1. Eu gostaria que você, Wagner, lesse para a gente. Pode sim. Na versão que eu tenho aqui, fala bem assim. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Muito bem. Então, esse é o primeiro verso de João. Na primeira lição do trimestre, nós vimos que a gente abordou o final do Evangelho de João. E o tema ali era o motivo pelo qual João escreveu o Evangelho e o motivo de ele ter abordado aqueles milagres que Cristo realizou. Que era, na verdade, para que nós crêssemos que Cristo era o Filho de Deus e, através de crer nisso, tivéssemos vida eterna. E na lição 3, essa lição que iremos recapitular agora, a gente volta para o início do Evangelho de João, o primeiro capítulo e versículo, onde João aborda a real natureza de Cristo. João, ele apresenta Cristo como o Criador, o Verbo, a palavra criadora de Deus. E mostra que Jesus, ele não foi criado, mas sim, ele foi o Criador. Não é isso, Messias? Isso. Aqui, nessa partezinha aqui de sábado, que a gente vai ver aqui, diz assim, ó, nas primeiras palavras e parágrafos de seus livros, o escritor do Novo Testamento muitas vezes menciona os principais assuntos que pretende abordar. Isso também acontece com João, cujos temas são apresentados como parte de uma grande realidade cósmica que retrata algumas verdades mais importantes sobre Jesus, verdade que nos levam a uma época antes mesmo da criação. E quando João começou o seu evangelho falando, no princípio era a palavra ou o verbo, que na lição colocou aqui da versão NVI, mas na Almeida no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E isso nos remete ao princípio da criação, lá no princípio, lá no Gênesis, que começa logo falando, do princípio fez Deus os céus e a terra. Então a gente já vê aí que João, ele já coloca a gente lá no início de tudo, na criação de tudo, e fala de uma pessoa específica, que é Jesus, o verbo que é a palavra, que trouxe todas as coisas à existência. E isso é muito importante, porque a gente já percebe aí que João não apresenta Jesus como uma criatura, e sim como Deus que criou todas as coisas. Muito bem, exatamente. E o estudo aí que a gente vai fazer faz separação de algumas coisas. Comumente a gente tem a noção, ou a gente às vezes vai aprendendo, de que a gente analisa o tempo a partir de que
se criou-se o mundo de lá para cá. Sim. Só que tem algo a mais que João vai apresentar, o que existia antes dessa criação. E aí a gente vai identificar na pessoa de Jesus essa singularidade aí, né, junto com Deus, que eles já existiam antes de serem criadas todas as coisas. E participaram disso, né? Muito bem. É isso mesmo. Como diz lá em Gênesis, né, no hebraico, Bereshit, ou seja, em um princípio, né? Exatamente. Ou em princípio. Então, João já quis pegar Jesus Cristo como Deus, lançando ele justamente para o Gênesis, porque o Gênesis que relata, que tem o primeiro relato da pessoa de Deus, né? Porque quando Deus ele falou, né, venhamos e façamos o homem nossa imagem e semelhança. Nossa imagem é nossa semelhança. Lá está Elohim, né? Que é uma palavra hebraica que é plural. E no hebraico nós temos o dual e nós temos o plural, né? No português é diferente. O português, o plural é a partir de 2. Esse dual sempre termina com 3 palavras, Aim. Exato, é o sufixo, né? Exatamente, sufixo Aim. Aí que remete a dual, no caso, 2 pessoas. Mas Im, que esse sufixo ele já é o plural no hebraico, que refere-se a partir de 3. Exatamente. Então, quando fala lá, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e disse Deus, né? Elohim, esse daí refere-se a Deus, como a gente tem a primeira noção na Bíblia, como o Deus triuno. E isso remete a Jesus como um Deus participador direto da criação. Palavra ativa, né? Exatamente, é isso mesmo. E na parte de domingo a gente vê justamente isso. João, como o Messias bem falou, ele faz um link entre o início do seu evangelho e o início da criação, né? E ele fala que no princípio era o Logos, que no grego significa palavra ou verbo, né? E alguns traduzem como verbo, mas na verdade é palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a gente vê, por exemplo, que quando a gente vai para os Salmos 33, eu gostaria de ler aqui rapidamente. Salmos 33. Olha o que é dito aqui, ó, Salmos 33, 6 e 9. Aí diz o seguinte: eu convido a você, irmão, se você ainda não pegou sua Bíblia, pegue, porque o nosso estudo ele é baseado na palavra de Deus. E é muito importante você acompanhar os versículos e ler na sua Bíblia. Diz assim, ó, Salmos 33, versículos 6 e 9, diz assim, ó: os céus, por sua palavra, se fizeram. E no 9 diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E quando a gente vai para Hebreus 11, versículo 3, é dito que pela fé sabemos que os mundos, por sua palavra, foi criada, pela palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Aqui João diz que no princípio era a palavra. E como o Wagner falou, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é dito Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E a gente vê também que lá diz Vayom Elohim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Haja separação, haja o firmamento, produza a terra. Deus falava e acontecia, como está dito nos Salmos. Ele falou e veio a existir. Ele ordenou e tudo se fez. Então, essa palavra, esse verbo criador de Deus, na verdade, é Cristo. Cristo como um Deus, como o Wagner falou. Deus a gente sabe que é triuno, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas da divindade estavam presentes na criação. A gente vê isso claramente. Principalmente quando João aborda dessa forma esse tema. Exato. E assim, como nós compreendemos, eu não sei se os irmãos aí de casa pode pesquisar também, pode se aprofundar de uma melhor forma, mas o Deus Jesus, né, o Filho, foi ele que falava a partir de sua ação
que as coisas eram Vinha criadas. acontecer, exatamente. Era no poder da palavra, né, Ed? É que assim, o mais fácil talvez seja para a pessoa entender em casa, com certeza deve ter estudado a língua portuguesa, a gente sabe que o verbo é uma ação. Andar. O verbo indicação, né? Anda. A ação só acontece quando ela é executada. Então, Deus pensou em criar, e Jesus executava. No princípio, haja luz. Então, essa parte da ação é executada por Cristo. Então, ele é a própria ação da palavra de Deus. Exatamente. Ele é a própria ação daquilo que E Deus pensava. assim, é como você falou mesmo, Ed. Se Jesus, ele veio, né, cumpriu a profecia que referia-se a matança de cordeiros, né, para se cumprir essa cerimônia de matança de cordeiros, morrer pela humanidade como o nosso Redentor, né, e como é que a gente pode parar para analisar por que Jesus fez isso? É porque se ele deu a vida, se pela sua palavra tudo foi criado, a redenção só poderia vir a partir dele também, certeza. Né? Se ele foi o criador, ele também deveria salvar. Então, assim, vamos supor, se eu sou o dono dessa casa, é responsabilidade minha protegê-la e dar a vida por ela, né? É um exemplo, assim, bem simples que eu vou dar aqui, né? É isso aí. Então, Jesus Cristo, ele criou e o pecado veio ao mundo. Então, coube a ele salvar, porque foi ele que criou, né? Exatamente. A intenção inicial de João ao registrar essas coisas é já tornar bem claro e tirar preconcepções já do Cristo que se tem muito no mundo hoje, que ele é um com Deus, ele é Deus e ele já existia antes da criação. Mesmo porque na própria época de Cristo, muitas pessoas consideravam ele apenas uma pessoa comum, ou mais do que isso, no máximo um grande profeta. É isso. Mas não Deus Criador. Participou lá de forma ativa, lá no princípio de tudo, e já existindo antes dessa criação como Deus. Então, João já foi bem claro e enfatizado no primeiro versículo, né? E ele remeter ao Gênesis. Isso. E Messias, a gente sabe que existe alguns irmãos de outras denominações, de uma especificamente, que eles têm uma tradução própria da Bíblia, né? Isso. E eles colocam nesse verso aí de João, onde diz que no princípio criou Deus, perdão, Que era o verbo, né? no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, eles colocam a palavra Deus em D minúsculo e colocam um Deus. Coloca E a palavra, um artigo indefinido. Isso, ele coloca a palavra era um Deus, ou seja, o artigo indefinido. E com a inicial minúscula para dizer que era um Deus Né? qualquer. Igual aos Qualquer. outros, igual Então, aos a outros. gente vê que não existe fundamento bíblico para essa tradução, porque a palavra deixa muito clara. E quando a gente vai no original grego, não tem margem para esse Não. artigo e nem para esse Deus indefinido. Isso. Certo? Você falou bem, Fábio, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E para quem estuda, eu não estudo, é claro, né? Mas a gente tem um guia aqui que fala justamente sobre isso aí. Quando João escreveu, ele escreveu que o verbo ou a palavra era Deus. Deus, Theos. Exato. Theos, que significa Deus. Só que esse segmento religioso aí, antitrinitariano, eles têm essa tradução, que é uma tradução tendenciosa, que não corresponde ao original. Por quê? Porque eles introduziram esse artigo indefinido, e eu vou ler aqui para vocês. Aqui, olha bem. Então, o escritor diz, e a palavra era Deus, mas como pode a palavra estar com Deus e, ao mesmo tempo, ser Deus? Resposta encontrada no texto original grego. A língua grega possui artigo definido, o, a, etc., mas não artigo indefinido, um ou uma, etc. Em nosso estudo, é importante observar que o artigo definido grego indica algo específico, ou seja, uma pessoa ou um objeto. Então, quando a palavra de Deus está escrita, o verbo ou a palavra era Deus, está se referindo a uma pessoa específica, não uma pessoa indefinida. Então, essa tradução deles, infelizmente, é uma tradução tendenciosa que não corresponde ao original grego aqui
que a gente está estudando. Esse era o objetivo Muito de bem. João, tornar definido realmente quem era Deus, quem era Jesus e sua manifestação e sua função aqui na Terra. Sim. Para que não ficasse algo vago, algo indefinido, né? Sim, Então, ele é E, Nem poderia e para se referir em João ao Deus verdadeiro, João fez justamente a mesma menção que é feita no Gênesis, que era no princípio, né? Ou seja, o em princípio. Então, quando João colocou no princípio era o Deus, né? O Verbo. Então, assim, tira qualquer margem de ser referência também a qualquer outro Deus, porque quando fala no princípio era o Deus verdadeiro. Isso. Porque, na verdade, assim, já veio tirando essa concepção de que poderia existir outros deuses que também poderiam ser verdadeiros e criadores. Mas O não, texto não dá margem para o isso, não. texto não dá margem a isso Não. quando fala o Deus verdadeiro, né? É isso. E que, na verdade, no original não tem o artigo, né? Não tem. E se pela regra gramatical, se tivesse esse artigo definido, a palavra era um Deus, no final, onde diz e a palavra era Deus, tinha que estar, a palavra era o Deus. Então, eles colocam o artigo indefinido, a palavra era um Deus e não colocam no final. Né? Que lá no grego vai estar assim, em arquê, em rologos, kai rologos, em proston teon. Kai teons, em rologos, ou seja, teons não, teos. Ou seja, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Era Deus. Aí sim. Então não tem o artigo aqui. Não. Nem cabe. Nem cabe. E nem existe. Então, Aí, acabei de ler aqui que não existe artigo indefinido na língua grega. Não existe esse artigo indefinido, não existe. Artigo definido, sim. O, a, esses aí existem, mas indefinido não. Então, Só pode ver que... para dar uma pausa no que a gente está falando aqui, alguns irmãos que estejam nos assistindo, saiba que desde já a gente fala sobre muitos termos, né? Desde o hebraico, desde o grego, não porque somos mestres nessa área, mas porque a gente, no pouco que a gente conhece, nós somos curiosos e nós procuramos estudar a Bíblia para ser de forma verdadeira e clara a vocês. Exato. Porque a gente não está aqui criando falácias ou falando coisas do que a gente não conhece. Mas se a gente desconhecer de algo, a gente deixa entre parênteses, entre aspas, para poder alguém dizer a sua versão, né? Com base também firme e com conhecimento. Porém, a gente aqui vem trazer um conhecimento teológico para vocês. Das nossas limitações, né, Ed? Não é, Messias? Nossas limitações, a gente vem trazer a vocês para mostrar que aqui é uma leitura verdadeira, né, e simples e agradável. E assim, desde já, o irmão Rodrigo Silva, né, o pastor, ele está convidado para participar junto com Deus, se alguém conhecê-lo ou querer direcionar esse vídeo até a ele, porque aqui gostamos de conhecimento e muitas coisas que trazemos aqui, algumas bases que trazemos, são das aulas que ele proporciona à nossa igreja, né? Pode continuar. E inclusive, aqui, como o Fábio falou sobre as nossas lições da Escola Sabatina, é isso. A gente acaba aprendendo coisas que só mesmo pessoas que têm bastante estudo que conseguem. Exato. Eu mesmo sabia que a língua grega não possuía artigo indefinido, estou sabendo porque eu estudei a lição. Então, quando eu for conversar com alguma pessoa e a pessoa fala desse jeito, eu falo, não, porque no original está dessa forma. Exato. É desse jeito. Então, é muito importante a gente estudar a lição da Escola Sabatina, porque vai trazer conhecimento para você que outras pessoas lá demoraram muito tempo, muitos anos para entender e trazer para a gente. A gente só é cego até o momento que a gente encontra a luz. Exato. Isso é verdade. E é importante um detalhe aqui a gente esclarecer, que a gente está falando da língua grega Koiné, que foi a língua que foi escrita na época do Evangelho, né? A língua da época que o Evangelho foi escrito. Hoje a língua grega já possui, já é diferente a gramática. Já muda, então, a dinâmica. Só para a gente deixar bem esclarecido para os nossos ouvintes, né? Na parte de segunda-feira fala sobre a palavra que se fez carne. Olha como o João aborda temas complexos, né? Mas esclarecedores, né? O que é que você me diz sobre isso, Ed? Como é que essa palavra se tornou carne? A gente precisa compreender bem isso, porque é uma coisa assim que meio complicada de assimilar, né? Como é que a palavra se torna carne? O Deus invisível se tornar visível, né? E a própria Bíblia, desde o início, ela vem retratando de que esse momento ia acontecer na história, né?
Que a palavra ia vir e habitar no meio de nós como um de nós, né? E faz a gente remeter e pensar um pouco, né? Uma característica muito importante de Deus, né? O amor que ele tem pela humanidade, né? A ponto dele se esvaziar da sua plenitude, né? Deus eterno, que onde o tempo e o espaço não faz nenhuma mudança sobre ele e vir ser introduzido na história e no tempo da humanidade. Que a gente vai ver na pessoa de Jesus Cristo, né? Eles vão falar sobre isso. A gente sabe que quando a gente vai estudar a parte da fecundação humana, né? A gente sabe que é necessário ter a junção do que é masculino com o que é feminino para poder formar-se um ser humano, né? E Jesus Cristo foi totalmente o contrário. Jesus Cristo foi através da palavra mesmo. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse que ela iria estar fecundada, né? E iria vir Jesus, né? Porque foi através da palavra de Deus. E aí é muito simples a gente compreender, né? Quando a gente vai juntando o conhecimento científico com também a palavra dele. Mas eu quero falar aqui sobre o que justamente Platão relatava, né? Aqui na lição vem trazendo assim: os ensinos de Platão, filósofo grego, dividiam a realidade em dois domínios: o domínio celestial e imutável, onde existe perfeição, e o domínio visível, perecível, mutável, uma representação imperfeita do domínio perfeito. Onde quer que existisse, Platão jamais respondeu onde ele estaria, né? Mas algumas filosofias identificavam o Logos como um intermédio abstrato entre as formas eternas e as formas perecíveis, ou seja, as formas imperfeitas, né, do mundo. João usa o termo Logos de maneira completamente diferente. Ele defende que a verdade, o Logos, não é um conceito etéreo e abstrato que flutua entre o céu e a terra. O Logos é a palavra, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, para João, o Logos é a palavra de Deus, o qual se comunicou, isto é, se revelou à humanidade de forma mais profunda possível. Deus se tornou um de nós. Eu gosto muito daquela frase, né, que não quero que ela se torne clichê, mas é a frase que Lutero ele falava, né, que as pessoas usam a máscara para se apresentar, como é que se diz? Para se esconder, né? Para se esconder de Deus, né? As pessoas usam a máscara para se esconder. E já Deus, ele usa uma máscara para poder se apresentar ao ser humano. Então assim, Deus, ele não poderia aparecer como Deus, porque não cabe dentro do nosso mundo pecador, a perfeição de Deus e da glória, nossa, né? exatamente, a glória de Deus, e a nossa compreensão também. Não cabe Deus entre nós da forma que ele realmente é, por causa da imperfeição que o mundo está hoje. Mas como é que Deus ele vai se apresentar ao ser humano, um Deus perfeito, se tornando um de nós? E aí as pessoas pensam, então é metade homem, metade Deus? Não. É 100% homem e 100% Deus. E aí, um exemplo. Se você... Eu vejo alguns fotógrafos, né, que eles saem eu gosto um pouco de documentários que eles saem pela savana para poder tirar foto de alguns animais. Isso. Como o leão, independente de qual animal seja, um crocodilo, alguma coisa. O que é que eles fazem? Eles se fantasiam de leão, passam um cheiro de leão nele e aí se fantasiam e ficam no meio deles lá, entre os arbustos e tirando fotos. Então, assim, Deus ele não poderia se apresentar como Deus. Ele teve que se apresentar exatamente como a criação dele, como ser humano. A sua intenção é ser completamente compreendido. É por isso que a gente remete lá ao Antigo Testamento, ele já coloca essa intenção dele. Quando ele diz lá em Êxodo 25:8, ele diz assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós, ou seja, para que eu possa morar, me relacionar com vocês aí, que minha intenção é essa, participar da vida de vocês e me revelar quem verdadeiramente eu sou. Muito bem. E sobre essa questão aí que Wagner falou aí, esse texto aqui que ele falou, os ensinos de Platão, isso aí é filosofia. Sim. Filosofia. A palavra de Deus não é baseada em filosofia. A palavra de Deus é baseada na verdade. Jesus mesmo falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, esses conceitos aí de Platão, esses domínios aí, e essas ideias que eles tinham de logos, é totalmente coisa filosófica. Exato. Não cabe na palavra de Deus. Infelizmente, a igreja passou por dificuldades e no quarto século a igreja afastou quase que completamente da palavra de Deus. E esses conceitos filosóficos foram introduzidos na palavra de Deus e contaminou a palavra de Deus. Por isso que hoje existe esse conceito, essa dicotomia que existe, essas coisas aí, esse mundo perfeito, o mundo das ideias, o mundo da perfeição, que não cabe mais no mundo físico, material, no mundo carnal, porque a carne, segundo eles, falam isso aí, que a carne está contaminada, nada disso. A palavra de Deus fala que o ser humano, o corpo humano, é templo, habitação do Espírito Santo. Então, a gente não tem que seguir a linha filosófica, a gente tem que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Jesus é 100% Deus, divino, ser divino, mas se tornou o quê? Humano, 100% humano. Exatamente. Da mesma forma que Ed falou aí do tabernáculo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês, só que lá no tabernáculo terrestre, só quem podia ver, assim, poderia entrar na presença de Deus era o sumo sacerdote. Que simboliza o próprio Cristo. Mas Deus não queria apenas que eles visse e tivesse contato apenas com essa pessoa. Deus se tornou carne para se tornar visível e a todas as pessoas através de Jesus. O corpo de Jesus cobriu a glória de Deus para que o ser humano não fosse destruído. Então, por isso que Wagner falou, né? E tem que se fazer de um para você conhecer, para você se relacionar com aquela pessoa. Foi o que Deus fez. Se tornou um humano para se relacionar com nós, seres pecadores, para nos prover o quê? Salvação. E essa materialização se tornaria bem, bem importante, porque o tema que se segue é mais importante, até inclusive com relação às decisões que a gente toma, para tirar toda sombra de dúvida de realmente quem era Deus e a essência dele, o que ele queria que nós fizéssemos em relação a ele, né? Que está a decisão após conhecer o que a gente deve fazer depois que a gente conhece a Deus e sabe quem é ele. Sim, né? com Quem certeza. faz depois que a gente ouve a palavra e sabe quem é a palavra, né? A Exatamente. lição de terça vem Já. nos mostrar isso aí, né? Interessante que quando Deus ele se apresenta para Moisés lá no monte e Moisés desce e a glória de Deus refletia através de Moisés, o povo temeu e pediu, não fale Deus conosco. Isso. E aí Moisés tinha que usar um véu, né? Moisés subia, conversava com Deus e Moisés era o mensageiro. Na filosofia grega, eles acreditavam que existiam duas dimensões, o céu que era perfeito e eterno, a terra que era imperfeita e não tinha uma harmonia. Entre o céu e a terra existia o Logos, que era quem se comunicava entre uma dimensão e a outra. E a outra. Era essa a ideia que eles tinham. E aí João vem mostrar que esse Logos não era como o Wagner leu, não era uma coisa etérea, Não. abstrata. Não. Existia um Deus que se fez homem para manter esse contato entre a humanidade caída e Deus. Isso, Né? é isso Exatamente. aí. Então, o Logos é isso aí. Deus Sim. é a palavra e a palavra era Deus. E ele diz isso, né? Seu caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai, né? Senão por mim. Interessante que quando é dito aqui que a palavra se fez carne e habitou entre nós, essa palavra habitou lá no original está esquenosen. Ela significa Tabernaculou. literalmente montou uma tenda. Montou uma tenda. Né? Porque tenda é kenes e esquenosen, seja, montou uma tenda. Quando ele diz aí, o verbo habitou entre nós, ele está dizendo que Deus montou uma tenda e remete ao Êxodo, quando Deus pede a Moisés que fizesse um tabernáculo para que ele habitasse ali no meio do povo, Isso. através da Shekinah. Então, Cristo, na verdade, é a Shekinah viva de Deus aqui entre nós. Isso. Então, velada e escondida pelo corpo humano. Exatamente. Porque a Shekinah não podia ser vista. Tanto que o sumo sacerdote, quando ele entrava, tinha um véu que ele não conseguia. Ele tinha que ficar ali, só que ele não conseguiria ver. Agora via o brilho, mas não diretamente, porque não podia ver diretamente, né? Aí, através do corpo de Jesus, aí a Shekinah é oculta,
mas a gente tem relacionamento direto com Deus através do quê? De Jesus. O nosso tempo ele está se encerrando. Eu queria abordar o tema aqui pegando já o gancho sobre essa questão da glória de Deus, pegar aqui na de quinta-feira, que Isso. fala sobre um tema recorrente no Evangelho de João, que é justamente a glória. Isso. E aí, eu queria que vocês aí comentassem. Eu quero comentar aqui rapidinho, Sim. e é muito interessante aqui, isso aqui, a gente não pode deixar de falar disso aqui. Tema recorrente, glória. E aqui no nosso estudo tem uma pergunta muito, muito oportuna, que diz assim: o que Jesus quis dizer quando orou, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti? Isso aqui está em João 17:1. Jesus estava aproximando da sua hora. Da hora do quê? Da sua morte. Então, aquela seria a hora em que Deus seria glorificado, através do sacrifício de Jesus. E na minha resposta eu coloquei assim: aquela hora seria a hora da sua morte. Na cruz seria decretado a aniquilação do mal. Na cruz, a cabeça da serpente seria esmagada e o domínio do pecado seria quebrado na vida de todo aquele que reconhece Jesus como o Messias. O caráter de Deus seria vindicado. Essa é a glória de Deus. Ele se humilhar e morrer uma morte cruel, uma morte de cruz, mas ali que está. Ali é a glória de Deus, porque foi ali que a cabeça da serpente foi esmagada e o domínio do pecado na vida de todo ser humano que se aproximar de Jesus é efetuado, é vencido. Interessante que acaba sendo irônico. No momento Irônico. de maior vergonha, Sim, né, até para os próprios seguidores, até para o próprio Cristo, né, morrer de uma forma vergonhosa, numa cruz, escarnecido, seria um momento de maior glória. de maior glória. Para complementar o que você falou, né, que era onde Deus realmente mostraria quem Ele é e o que Ele estava fazendo pela humanidade, removendo o véu da separação, que era o pecado que impede a gente de ver Deus como Ele é na sua forma plena, né, removendo aquilo e aniquilando tudo que estava trazendo dor, prejuízo para a humanidade, né, Ele removeu na cruz. Então isso é motivo de glória, porque glória significa o quê? Louvar, honrar e enaltecer a Deus e a Jesus Cristo por tamanha obra que Ele fez por nós. Isso nos provoca, pelo menos em mim, quando eu fiquei sabendo, quando eu conheci a Deus e a Cristo como Ele era, me fez tomar atitude, que é o que eu arremeto a qualquer um que tenha conhecimento através da palavra que fez aqui a tomar. É não rejeitar a luz que chegou até ele, mas sim ser atraído para a luz e caminhar para ela, porque a luz vai transformar. Isso Exato, mesmo. exatamente. E interessante que no Antigo Testamento a ideia de glória de Deus era representada pela Shekinah, né? Tanto é que a palavra glória em grego é doxa e em hebraico é kabod. Quando Acabou. a arca foi levada pelos filisteus, Isso mesmo. a esposa de Finéias, né, Isso. de luz, e aí colocou o nome do filho Ecabode. Foi-se a glória. Foi-se a glória. de Então a Israel. gente vê que a glória naquele tempo representava Finés, Era filho de Eli, né? filho de Eli, Isso, exatamente, irmão de Ofni. É, Então eles foram mortos na guerra, os filisteus levaram a arca, e aí quando chegou a notícia, Eli cai do penhasco, morre da sacada, e a mulher dá a luz e coloca o nome do filho Ecabode. acabou. Foi-se a glória. Foi-se a glória. Então a gente vê que a glória de Deus também é representada pela presença viva de Deus ali, que era o Shekinah. E no Novo Testamento a gente vê que essa presença viva é o próprio Cristo, é o verbo, a palavra, né? E aí mostra a importância de quem está ouvindo em casa, até para nós mesmos aqui, ou até onde essa mensagem vai chegar, da importância de não rejeitar a palavra e a luz. Porque diz assim, a luz estava No mundo. no mundo, e o mundo rejeitou a luz amando as trevas. É. Como é duro tomar uma atitude dessa, lembrando que o atributo do livre-arbítrio, Deus não interfere, né? Então, qual a importância a gente tem que ter na tomada de atitude das nossas ações, quando a gente tem um conhecimento pleno do que a gente acabou de estudar, do que a gente acabou de falar a respeito de Jesus Cristo, o Deus que criou todas as coisas, participou ativamente e fez algo que nem merecia ser feito, né? Pagar um preço que nós é que devíamos pagar esse preço, né? Porque a atitude foi nossa, a atitude Errada foi nossa, né? A Então a gente atitude deve errada foi pagar. nossa, Então enaltece ainda mais e honra ainda mais e glorificar Deus ainda mais por tamanho ato que ele fez. O nosso tempo terminou. Eu gostaria que rapidamente a gente fizesse aqui nossas considerações finais para a gente encerrar a recapitulação. Sim. Como o Ed falou aí, não rejeitar a luz. E a luz está na palavra de Deus. A luz não está nesses conceitos filosóficos, não. Não porque a filosofia seja ruim, mas porque ela não pode ir de encontro à palavra de Deus. Então, nesse caso, eu
Eu só fico com a palavra de Deus e deixo a filosofia para outras coisas. Muito bem. Ed? Eu só queria concluir, né, pedindo a cada um que reflita bastantemente com oração, pedindo iluminação do Espírito Santo, né, que é a luz, que é a verdade, para que a gente possa, cada dia, né, nos aproximando, atraindo mais por Cristo, por sua glória, e que a gente devote a Ele realmente a glória devida por tamanho ato pelo que Ele fez por nós. Né? Exato. A última mensagem está no livro Caminho a Cristo, página 26 e 27, que eu quero deixar para os irmãos. É verdade que as pessoas às vezes se envergonham dos seus pecados e abandonam alguns dos seus maus hábitos antes mesmo que percebam que estão sendo atraídas para Cristo. Quando, porém, elas se esforçam para mudar como resultado de um desejo sincero de fazer o que é certo, é o poder de Cristo que as está atraindo. Uma influência que elas desconhecem atua sobre a sua mente. A consciência é despertada e seu procedimento é aperfeiçoado. Quando Cristo as atrai, levando-as a olhar para a sua cruz e contemplar aquele a quem seus pecados transpassaram, o mandamento entra na consciência. Muito bem. Profundo isso. João deixa muito claro que tudo foi feito por intermédio de Cristo e sem Cristo nada do que foi feito teria sido feito. Ele diz também que a vida estava em Cristo e a vida era a luz dos homens. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, não o reconheceram. Cristo, ele é o nosso Criador, é o Criador de todas as coisas. Porém, a gente vê hoje as pessoas enchendo o peito para dizer que não acredita em Deus, que acredita numa evolução. Independente dessas pessoas acreditarem ou não, Cristo é o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. E ele virá para buscar todos aqueles que o receberam. Amém. Então, se você, meu querido irmão, minha querida irmã, está de braços abertos para receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador, pode ter a certeza que ele vem te buscar muito em breve. E todos nós estaremos juntamente com ele nos céus. Esse é o meu desejo para mim, para a minha família e para todos vocês e para todos nós. Amém. Que Cristo venha logo para nos buscar e todos nós estejamos com ele nos céus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo. Amém. Até lá. Amém.